a Cíntia tocou um subject aqui, principalmente mais no final da palestra dela, e me chamou a atenção, e eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma continuação desse estudo. Se vocês não viram, não percam, tá no Facebook ou no YouTube da nossa casa, talvez? Não, ainda não, só no Facebook, né? Ok. Mas assistam, para que vai servir como uma espécie de introdução do que a gente vai falar aqui hoje sobre a espiritualidade, né? Teoria versus experiência. O que vale mais? Você saber uma coisa na teoria ou você experimentar aquilo? Seja lá o que for. Para começar, vamos então usar uma definição. Vamos definir o que seja a teoria. De acordo com o dicionário, isso aqui foi pego no dicionário, a teoria seria o conhecimento não prático, ideal, independente das aplicações. Ou então o conjunto sistematizado de opiniões, de ideias sobre um assunto, seja ele qual for. Já a experiência é o conhecimento ou o aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Vamos lá. Qual desses dois seria, vamos colocar assim, o mais forte? Ok. Isso aqui a gente vê a vida inteira, isso acontece com a gente. Começando ali, lá do princípio, por exemplo, quando quem é pai, quem é mãe aqui, antes de ter o filho, tinha toda a teoria de como criar os filhos, né? E aí a gente tinha mania de olhar para os filhos dos outros e dizer assim, o meu não faria isso. Meu filho, eu vou só olhar, né? Aí o que acontece? Aí como Deus é bom, aí ele vai dar um filho para você, né? E aí ele começa, aquela criança maravilhosa que Deus te deu, tem todos aqueles defeitinhos que você achou no filho do outro, né? E aí o que acontece? Você começa a experimentar algo completamente diferente daquilo que você achou que era o ideal, que dentro da sua cabeça era aquilo que funcionava. Então, nesse exemplo, você começa a ter, então, modifica algo dentro de você. E você começa a ter uma certa compaixão pelos outros filhos, pelas outras mães, porque você já passou e você entende muito mais uma mãe ou um pai a partir do momento que você se transforma em mãe ou pai. Não é assim mesmo? A experiência muda toda aquela teoria que a gente achou que tivesse. Recentemente, agora, saiu hoje no CNN, um pastor chamado Joshua Harris, que ele declarou hoje, e isso está na CNN, que ele deixou de ser pastor e deixou de ser cristão, porque ele escreveu um livro chamado Kissing Goodbye Dating, aonde ele era extremamente contra os homossexuais, ele era extremamente contra o sexo antes do casamento, ele era extremamente rígido. E hoje, publicamente, anos depois que ele escreveu esse livro, ele veio reconhecer o mal que ele estava fazendo para o outro, para a humanidade. E ele disse que deixou de ser cristão porque, na verdade, ele nunca foi cristão. O que será que aconteceu com esse homem? O que fez ele mudar de opinião?
junto com isso tudo, ele disse, anunciou que ele estaria se divorciando também. Depois de 21 anos de casado. Quando a gente casa, de repente a gente vem com aquele sonho, aquela teoria de achar que o casamento é para a vida inteira. Aí você experiencia algo e aí você chega e fala, nossa, ok, não é para a vida inteira. Muitos preconceitos que nós tivemos em relação a várias raças e cores, quando acontece com a gente, quando a gente sente na pele, quando a gente experiencia uma situação, aí a gente muda de opinião. E acaba mudando o quê? Aquela teoria que nós formamos, porque sem o quê? Sem a prática. E aí nós temos incansáveis exemplos disso, de como nós mudamos de opinião de acordo com a experiência. Você tem relatos lindos de pais que eram completamente contra a homossexualidade até o momento que ele recebe no seu lar um filho homossexual. Toda a experiência, o amor que ele sente pela criança faz com que ele mude completamente de opinião. Então, nós vemos que a experiência é algo forte, verdadeiro e necessário nas nossas vidas. Outro item que a gente pode falar é sobre acreditar e a experiência. De acordo com o dicionário, acreditar é fazer suposições sobre, crer, admitir como verdadeiro. Essa é a definição de acreditar. De experiência, a gente já sabe. Daí porque é muito comum você perguntar para as pessoas, vocês acreditam em Deus? É tão engraçado porque essa pergunta foi feita para Jung. Na televisão, está filmado isso. Pergunta-se para Jung, você acredita em Deus? A resposta dele era, essa pergunta é muito difícil de responder. Porque eu não acredito, eu sei que Deus existe. Qual é a diferença entre você acreditar e saber que Deus existe? São as experiências que nós já tivemos com Deus. E tem muita gente que ainda apenas acredita em Deus, porque ainda não vivenciou, não teve uma experiência com Deus. E isso é muito comum, meus amigos. Qual é o perigo de nós apenas acreditarmos em Deus e não experimentarmos Deus? Qual é a diferença entre nós acreditarmos em Deus e vivenciarmos Deus? Um dos grandes problemas que nós temos hoje dentro da grande maioria das religiões é chamado hipocrisia. A hipocrisia é a teoria, a crença sem a experiência, sem a vivência. É isso
É tão perigoso você crer sem experimentar? Porque você pode transformar-se em uma pessoa que está super ligada ao exterior, ao como você se apresenta ao mundo, ao invés de estar preocupado, ou seja, focado no seu interior, nas suas virtudes, naquilo que precisa ser transformado dentro de você. E foi por causa da hipocrisia que nós vemos a grande maioria dos problemas que nós tivemos aqui na Terra, inclusive as grandes guerras religiosas. Quem em sã consciência iria declarar uma guerra em nome de Deus? Quem faria isso? Quem acredita e nunca experimentou. Então nós temos que tomar muito cuidado para saber aonde que nós estamos. Se nós estamos acreditando apenas ou se nós estamos vivenciando. É engraçado porque agora mudou-se, né? Mudou tudo. E aí os espiritualistas de hoje, né, que são uma grande maioria de pessoas que estão muito ligadas apenas à meditação, à yoga, nada de errado, a gente precisa disso, a gente vai ver mais tarde isso, mas elas estão cometendo o mesmo erro de que os cristãos, de que a grande maioria das igrejas estão cometendo, porque eles também estão focados apenas no exterior. Hoje em dia você vê uma pessoa espiritualista, ela geralmente se veste de uma forma espiritual, né? Então as calças são largas, as batas, as coisas aqui na cabeça, e aí isso significa que eu sou spiritual. Não, isso não significa nada. Assim como o título de você ser cristão não significa absolutamente nada. Porque o que vai definir a sua espiritualidade, o que vai definir se você é cristão, são as suas vivências. São a sua experiência. Aquilo que você experimenta. E Jesus foi fantástico quando veio entre nós e deixou um ensinamento que é conhecido como um ensinamento de ouro, que é para você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Porque a partir do momento que você tem empatia pelo outro, que você tem a capacidade de se colocar no sapato do outro, para ver o que é que o outro está sentindo, ao invés de julgar, nós estamos experimentando e vivenciando Cristo. Mas por causa das atrações dos exteriores, nós estamos nos esquecendo a cada dia mais desse pequeno detalhe, que é essa experiência que nós precisamos ter. Então, nós vemos que a espiritualidade, nós precisamos da teoria ou da experiência ou da vivência. O que vocês acham? Nós precisamos dos dois, né? Porque se a gente ficar só aqui, na teoria, né, nós vamos ter uma pequena asa, né? E ter que tomar muito cuidado com a hipocrisia, tá? E se a gente for aqui, ó, apenas aqui, buscando demais, só a experiência, a gente toma o cuidado para viver muito fora da realidade.
Por isso, e ficar místico demais e acreditando em tudo e nos tornando vulnerável a opiniões dos outros, porque nós não buscamos aquilo que nós acreditamos. Então, nós podemos confirmar a nossa teoria, aquilo que a gente acredita, pode ser experimentado e confirmado em nossas vidas. E Kardec foi fantástico porque ele nos trouxe isso. Kardec nos traz toda a teoria sem falar, falando, nos traz toda a teoria do que realmente vale é a experiência ou a vivência. Porque em uma das passagens dele, ele diz: do que adianta eu acreditar no mundo espiritual se isso não me faz uma pessoa melhor? Não me vale de nada. De absolutamente nada. Nós nos achamos que nós já somos bons e provavelmente nós somos bons sim. Tem certas coisas na vida que nós já não cometemos. Então nós já conquistamos algo. Muitos de nós, seres humanos, já conquistamos. Mas nós ainda temos que conquistar mais. Nós ainda temos, aliás, muito a conquistar em termos de virtudes. Então, nós temos a teoria e a gente precisa dos dois para ter essa espiritualidade que nós estamos tanto procurando. Isso aqui, na verdade, se você aprofundar, você vai ver que isso aqui é as duas asas que a doutrina espírita nos ensina. Do intelecto com o moral. É isso aqui. Em maio de 2018, foi feito uma pesquisa científica na Universidade de Yale e Columbus, foi uma parceria dos dois, e eles entrevistaram e fizeram essa experiência com 27 jovens adultos, e os cientistas de Yale identificaram um possível lar neurológico para a experiência espiritual. Quando sentimos um senso de conexão com algo maior do que nós mesmos. Maior do que nós mesmos. A transcendência envolve, pode ser uma comunhão com Deus, com a natureza ou com a humanidade. Então, o que eles descobriram? Como é que foi feita essa pesquisa? Eles pegaram 27 jovens adultos que já tinham passado por uma experiência espiritual. O que é você já ter passado por uma experiência espiritual? É quando você sente um senso de conexão com algo maior do que você. Algo maior do que você. Você sente uma conexão com aquilo. E, obviamente, quando você sente isso, acontecem algumas coisas em todo o seu corpo. E eles fizeram essa pesquisa, que foi um pouquinho diferente das pesquisas que eles já fizeram, por exemplo, com meditação, porque eles fazem uma diferença entre a meditação, que é maravilhosa também para a gente, para a nossa saúde, mas a experiência espiritual, ela mexe com uma outra área do cérebro. Olha que interessante. Quando você está em um relaxamento profundo, promovido pela meditação, você tem uma área nos seus cérebros que são ativadas. E o que eles quiseram perceber
era se o cérebro, se eles conseguiam registrar a experiência espiritual. Não é legal isso? E aí o que eles fizeram? Eles gravaram, pediram para que todos que tivessem passado pela experiência espiritual, ter gravado essa experiência e tentar rever aquilo, porque dos 27, cada um teve uma experiência espiritual diferente. E eles escutaram a própria voz e viveram novamente aquela experiência, motivado pela gravação. Então, eles descobriram que exatamente nessa área aqui do cérebro, que é o chamado córtex parietal, tá? É nessa hora onde o que essa área faz? Processa a sensação, a orientação espacial para saber onde você está, a linguagem, influencia a atenção, entre outras funções. E essa parte aqui, ela foi 100% ativada nos 27 jovens que viveram uma experiência espiritual. Toda essa área. Mas por que os cientistas fazem isso, né? É interessante. Nos Estados Unidos é ótimo, porque é o país das pesquisas, pesquisam tudo, né? E é uma grande contribuição para o mundo. Mas vejam isso aqui. Essas mudanças no cérebro podem ajudar a explicar por que, durante as experiências espirituais, a barreira entre o eu e os outros podem ser reduzida ou mesmo eliminada por completo. Vocês entenderam isso aqui ou não? Ok, no momento que você está vivendo uma experiência espiritual, você não sente que o outro é o outro e o outro é você. Você sente que você faz parte de um todo e o todo faz parte de você. Então eu já não enxergo mais o Ronaldo como o Ronaldo e ele como eu. Ele é parte de mim, eu sou parte dele. Porque todos somos o quê? Filhos de Deus. E estamos todos conectados uns aos outros. Será que a gente pode experimentar isso? Será que eu posso ter uma experiência espiritual com o mundo espiritual? Claro que eu posso. Será que nós estamos buscando essas experiências? Nessa pesquisa foi colocado também a diferença entre... Por que eles pegaram 27 jovens adultos? Porque eles queriam comprovar que todos nós podemos ter as experiências espirituais. E não apenas aquelas pessoas que já estão treinadas a terem isso. Então, por exemplo, eles mencionam uma pesquisa antes, que eles fizeram com os monges do Tibete e com as freiras da Igreja Católica, que são pessoas que estão buscando cada vez mais viver nessa experiência espiritual. Uma coisa é você ter uma experiência espiritual de vez em quando, outra coisa é você viver quase que constantemente tendo essas experiências espirituais. Sabe quem fez isso? Jesus, com certeza. Swedenborg também. Tem um relato dele.
tem um relato dele no livro True Christianity, aonde ele tem vários relatos de quase 26 anos que ele viveu nessas experiências espirituais. Isso é quando você consegue sentir que você é parte de algo muito maior do que você e vivenciar esse estado na grande maioria da parte do seu dia. E o que de acordo com o Swedenborg, como que ele conseguiu fazer isso? Sabe como? Ele diz que o ingrediente número 1 é você buscar dentro da sua alma uma vida espiritual, ou seja, buscar ser uma pessoa melhor. É um desejo ardente que às vezes nos falta. Às vezes a gente tem esse desejo, uma vezinha ali, outra ali, né? Mas quanto mais nós cultivarmos esse desejo de mudança, esse desejo de querer fazer diferente, de querer ser uma pessoa diferente, quando você cultiva isso, você começa a ter, você vive as experiências espirituais. Então, olha, preste bastante atenção nisso aqui. Durante as experiências espirituais, a barreira entre eu e os outros podem ser reduzida ou mesmo eliminada por completo. Preste bastante atenção nisso, você sabe por quê? Porque o que a grande maioria das pessoas estão esquecendo é que para servir, você precisa desse estado. Aqui. Seja para fazer uma palestra, seja para trabalhar na limpeza, seja para estender a mão para fazer uma cura, seja para aplicar um passe no magnetismo, seja para servir uma comida na cantina. Você precisa desse estado de graça. Lembra de quando Jesus lançou os discípulos para a cura? E eles voltaram todos cabisbaixos. E o que Jesus disse para eles? Homens de pouca fé. Até onde? Até quando terei que conviver entre vocês? Entre vós. Jesus chamando a atenção dos discípulos. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas nós estamos nos esquecendo disso. Da experiência espiritual que nós precisamos ter para sermos servos mais eficientes, para a gente servir melhor, para a gente ajudar. A gente já ajuda. Imagina se nós estivéssemos atentos que para servir nós precisamos experimentar. Experimentar, nós queremos servir aos espíritos, eu preciso estar em comunhão com os espíritos para servir. E quando eu fizer isso, aí sim acontecerão os verdadeiros milagres que nós estamos buscando.
Nós temos a boa vontade, sim. Nós temos, às vezes, a disciplina. Só está nos faltando esse pequeno detalhe, que é a experiência. Experiência no sentido de experimentar. Experimentar. Uma outra coisa tirada dessa pesquisa: entender as bases neurais das experiências espirituais podem nos ajudar a entender melhor seus papéis na resiliência e na recuperação da saúde mental e dos transtornos aditivos. Transtornos aditivos é quem tem facilidade para se viciar em alguma coisa, né? Como que uma experiência espiritual, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não é a Ionara, não é Kardec, isso aqui são os cientistas de Yale. Que nós precisamos entender melhor o que acontece nessas experiências para entender melhor os papéis na resiliência. O que é resiliência, gente? Alguém sabe o que é? Hã? O que é? A resiliência é a capacidade que nós temos de voltar ao normal após algo acontecido. Entendeu? Então, algo aconteceu. Que acontece na vida, não acontece? Ok. Quanto tempo eu levo para voltar ao meu estado normal é chamado de resiliência. Então, olha como nós precisamos da resiliência para sermos felizes. Porque você precisa voltar. Então, quando você busca essas experiências espirituais, você está automaticamente buscando também a resiliência. E quanto mais resiliência nós tivermos em nossas vidas, menos estressado e muito mais feliz nós seremos. E também, olha que sério isso, na recuperação da saúde mental. Na recuperação da saúde mental. Que às vezes a gente perde a nossa saúde mental. Né? E para recuperar, nós precisamos de buscar essas experiências espirituais. Agora vamos lá. Existem duas formas de você viver uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual é você se sentir conectado com algo maior do que você. Essa é uma experiência espiritual. De acordo com a doutrina espírita, você acrescenta o servir. Então, você sente a experiência espiritual e quando você percebe... Tem um depoimento no YouTube do Jim Carrey, vocês já viram? Ele falando da experiência espiritual que ele teve. Onde ele se sentiu conectado com algo muito maior do que ele. Então, como que aconteceu isso? Através de um pensamento que ele teve. E ele narra isso, depois se vocês quiserem, olhem lá no YouTube. Ele diz o seguinte, que ele estava um dia à beira de perder tudo. O que ele diz é aqui, ó, na cabeça dele, onde estava tudo com pensamentos muito, muito acelerados. Então, um dia, ele parou para observar a cabeça dele. E daí ele pensou assim, ó, quem é essa pessoa que está observando esses pensamentos? Porque nós temos a mania de achar que nós somos os nossos pensamentos.
E nós não somos os nossos pensamentos. E só de fazer essa pergunta, ele falou que sentiu uma conexão com a humanidade, com o universo, que foi algo que moveu cada célula do corpo dele. E ele sentiu uma sensação que ele nunca sentiu na vida. E ele fala no depoimento dele que até hoje ele fica querendo sentir isso de novo. E que ele gostaria de dizer para muitas pessoas que coisa maravilhosa é você sentir essa sensação. Melhor do que qualquer droga que você achar no mundo. Melhor do que qualquer efeito de bebida que você possa ver no mundo. Então, essas experiências podem acontecer porque você promove essa experiência. Então, elas podem acontecer quando você provoca, ou, às vezes, ela acontece do nada. Quais são as estatísticas? Acontecem muito mais para quem provoca. O que é provocar isso? Quando você busca essa experiência espiritual. Você já não quer mais somente a teoria. Não mais. Agora você quer experimentar. Qual que é o nosso engano? É que a gente acha que nós vamos sentir isso do nada sem a gente provocar. Com esse tipo de mentalidade, nós vamos ver que nós estamos desperdiçando grandes oportunidades na nossa vida. Que não vai acontecer sem a nossa contribuição. Ou pelo menos raramente vai acontecer sem a nossa participação no efeito. Então, por exemplo, a pessoa, o médium, ele senta na reunião mediúnica, ele quer sentar lá, esperar que tudo aconteça para ele. Sem ele pensar que ele tem que fazer a parte dele. Vibracionalmente falando. Então, na prece, quantas oportunidades da prece que nós perdemos de ter experiências espirituais, porque nós apenas repetimos mentalmente, não fazemos o esforço para viver a experiência espiritual. Então, nós estamos perdendo. Quem está perdendo somos nós. Porque se a gente pode experimentar, ter uma comunhão com os espíritos, ter uma comunhão com Deus, ter uma comunhão com a gente mesmo, né? Se sentir conectado com algo muito maior do que a gente. Olha, a gente, em vez de fazer isso, a gente está preocupado com picuinha. A gente está preocupado com coisa boba do dia a dia. Por isso que quando você busca a experiência espiritual para servir, você consegue servir realmente porque o que fulano está fazendo ou ciclano está fazendo, aquilo não te interessa. Porque você está muito mais interessado na sua parte, em vivenciar aquilo que você sabe na teoria que é o melhor para você. Aí as coisas deixam de te perturbar. Não te perturba mais. Porque o seu foco é outro. O seu foco está além da matéria.
Porque quando você tem uma experiência espiritual, é para te dizer que você é muito mais, você sente, você experimenta a sensação de ser muito mais do que a matéria. Não precisa de palestra nenhuma para te dizer isso. Porque você já experimentou. Já experimentou. Aí vocês vão me dizer assim, será que eu já tive uma experiência espiritual? O que vocês acham? Quem já teve, quem não teve? Como é que a gente vai saber se a gente já teve, se a gente não teve, né? Existem algumas coisinhas, alguns passos que a gente pode fazer, tá? Então vamos lá. Como que a gente sabe? Uma das primeiras coisas que acontecem na experiência espiritual é a sua vibração, ela eleva. De uma hora para outra você acha, você está num mundo que você sabe que é diferente do seu. Naturalmente, tá, gente? Naturalmente. Não depois de algumas tacinhas de vinho, cerveja, não, naturalmente. Sem nenhuma ajuda. Então, você percebe isso, que a sua vibração eleva. Aí depois, você sente uma grande paz interior. Assim, inexplicável, sabe? Aquela paz. E daí vem o júbilo e a alegria, que é o joy no inglês. Imagina você aplicar um passe vivendo essa experiência espiritual. Imagine o que você pode contribuir. Porque a maior de todas as caridades é o seguinte: seja aquilo que você acredita, porque você vai ajudar o outro muito mais. Por que Jesus conseguia com ele arrastar multidões e fazer a diferença que ele fez? Porque ele experimentava isso e as pessoas ao lado que estavam com o coração aberto sentiam, e aquilo servia como inspiração. Os discípulos não eram espíritos perfeitos, nem adiantados. Os espíritos eram pessoas comuns. Os discípulos eram pessoas comuns. Senão você não vai acreditar em Jesus. De jeito nenhum. Os discípulos eram pessoas como eu e você, que tinha a intenção de fazer o bem. Isso aqui todos nós temos. Tanto é que Jesus chamava a atenção deles. Então, se você quer realmente ajudar, entre aqui, ó. Viva isso. Seja numa conversa. Quando alguém vem conversar com você, você faz um esforço e entra aqui, ó. Escuta aquela pessoa sem julgamento. Você vai estar ajudando muito. Você quer aplicar o passe? Seja lá onde você estiver, faça nesse estado. É um estado que transcende a matéria. E extremamente importante para a nossa saúde, para a nossa evolução. Quantos relatos você vê de pessoas que fizeram tanto, trabalharam tanto, e aí quando chega da desencarnação, se decepciona, porque não elevou a vibração, porque não modificou dentro dele mesmo. Não criou esse senso. Não é só saber que você vive numa comunidade,
é sentir a necessidade de fazer parte daquilo. É completamente diferente. Eu tive uma experiência uma vez, uma experiência espiritual, que mudou a minha vida, no aspecto nessa questão. E essa experiência espiritual, ela foi induzida, por isso que eu digo para vocês, não esperem que as coisas aconteçam naturalmente. Existem mecanismos para você conseguir. Né? Por exemplo, a meditação, fundamental. Exercício de respiração, porque para você elevar a sua vibração, começa tudo ali, ó. Tá? Então, a meditação, ela pode te levar a uma experiência espiritual. Né? E na grande maioria das vezes, ela leva. Se você tivesse essa intenção. Essa experiência que eu tive, ela foi numa época onde o meu filho mais velho estava me dando muitas lições. Então eu saí da teoria e fui para a experiência. E aí ele estava me dando muitas lições, né? E hoje eu consigo perceber isso claramente, mas na época não, né? E eu fiz um exercício com um terapeuta que era espiritualista, aonde ele me induziu a um encontro entre eu, o meu filho e o mentor espiritual do meu filho. Então, claro que ele fez toda a parte do relaxamento e foi me induzindo a um estado, e foi uma das vivências mais lindas que eu tive no mundo, até hoje, mais marcantes. Porque eu me vi de mão dadas com o meu filho e o mentor espiritual dele, e só que a minha reação nesse momento foi de me ajoelhar frente ao mentor espiritual do meu filho, porque eu senti naquele momento, ninguém me falou, eu senti naquele momento que ele amava o meu filho ainda mais do que eu. O desespero de um pai, de uma mãe, é quando você acha que o seu filho, sua filha está aí jogada às cobras e que só você tem o poder de proteger. E aí você vê que tem alguém mais olhando por ele, guardando. E nesse momento, então, eu me ajoelhei em gratidão, e as lágrimas desciam de uma grande emoção. E a partir desse dia, esse dia foi um dia assim marcante na minha vida em relação ao meu relacionamento com ele. Mudou completamente. Porque eu já não era apenas a teoria, eu tinha experimentado. E esse amor que existe entre nós, esse amor que está ali esperando apenas uma sintonia nossa maior para sentir esse amor, ele está a todo momento à nossa disposição, e a gente está tão busy, ocupado com tantas outras coisas, que a gente poderia apenas nos lembrar
da nossa essência, de quem nós realmente somos. Que nós podemos provocar isso aqui, ó, mais vezes. E é isso que eu vou convidar vocês agora para fazer, junto aqui com o grupo de música. Porque eu fiz um pedido hoje para a espiritualidade maior. Quando eu estava preparando, finalizando essa palestra hoje, eu pedi que a espiritualidade maior pudesse nos presentear hoje, na noite, com a presença deles, para que a gente pudesse juntos ter uma experiência espiritual. Não que eles já não estivessem aqui, eles estão. Mas eu fiz um convite mais especial ainda. Vocês sabem quem são os grandes dirigentes da nossa casa? São os índios norte-americanos. Não só eles. A nossa casa tem uma espiritualidade que é feita de diversidade. Nós temos os índios norte-americanos, nós temos os preto velhos, nós temos os orientais, nós temos os espíritos de todas as raças e de todas as cores. Eles é que compõem a espiritualidade da nossa casa. E a música que eu pedi para eles tocarem é uma música muito usada hoje nas igrejas, mas que na verdade ela foi um poema escrito de uma pessoa que um dia foi ateu e que passou por uma situação difícil na vida, elevou de coração ao alto e recebeu a bênção, a experiência espiritual que ele chamou de Amazing Grace. Que é exatamente essa graça que nós estamos procurando hoje na nossa noite. Eu vou pedir para que o Juan possa diminuir mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Nós convidamos aqui a nossa espiritualidade amiga. Convidamos para que eles celebrem conosco a vida espiritual. Chamamos os nossos mestres, os índios, que eles estejam aqui conosco. Os preto velhos, os espíritos orientais, que todos eles possam estar aqui conosco, celebrando a existência espiritual, celebrando o ser espiritual que somos, seres espirituais que eles são. Convocando a toda essa equipe para que ela esteja conosco aqui e que possamos juntos viver
vivenciar, experimentar a experiência espiritual. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like the flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portions be, as long as life endures. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Agradecemos aos mentores, agradecemos a todos os espíritos que estavam aqui conosco nessa noite, nos dizendo, nos deixando experimentar o que importa realmente na nossa vida. Obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes de alma e coração, e que possamos retornar hoje aos nossos lares e experimentar a cada dia mais a experiência de viver uma vida espiritual dentro da matéria. Que Jesus nos abençoe. Boa noite.
Nossa, encerrar assim é muito melhor. Ionara, muito obrigada pelo estudo da noite, maravilhoso. Ao nosso grupo musical também foi muito, muito bom. Espero que todos tenham conseguido ter essa experiência espiritual aí maravilhosa, conectados com os mentores aqui da nossa casa. Bem, vamos aos avisos, que parece que sim, atualizou. Yes! Então, começar aqui rapidinho, o nosso workshop do Enneagrama, agora no dia 11 de agosto. Esse é o curso número 2, então para quem já fez o primeiro, esse é essencial, vale muito a pena. Quem não fez o primeiro, mas se a pessoa já tem uma ideia da personalidade dela, do Enneagrama, é muito interessante que faça, porque esse workshop é aquele que nos ensina como lidar com as outras personalidades para ter uma convivência melhor, abre muitas portas, nos ensina a experimentar como viver em comunhão com outras personalidades. Então é um workshop maravilhoso. Esse workshop será em inglês, mas mesmo quem já fez o curso em português, se quiser